Olá, alunos da Rede Pública Municipal de Teresina. Sou o professor Marcos Paulo, professor de língua portuguesa. É um prazer estar aqui participando deste projeto. Eu sou novo nesse projeto. É a primeira vez que eu estou gravando aula aqui para vocês e é um prazer enorme compartilhar aquilo que eu aprendi sobre a língua portuguesa. Eu tenho certeza que vocês vão amar as nossas aulas, conhecer um pouco mais sobre leitura, sobre escrita, sobre análise linguística, enfim. Eu atuo na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, fica ali no Torquato Neto, no Portal da Alegria. Quero mandar um abraço para os meus alunos de lá, as turmas 19CM, 19DM, 19E e FM. Um beijo para vocês, mandar um abraço aí para a diretora Suzana, para o diretor adjunto Vinícius, enfim. Então, eu espero que vocês estejam atentos aí à nossa aula, com o caderno, com todo o material pronto, talvez um suco do lado, né, para não cansar muito, enfim. Bem, a nossa aula de hoje vai ser sobre o seguinte tema: tema e ideia principal e resolução de questões. Então, nós vamos fazer isso aí. Nós vamos ver o tema e a ideia principal em um texto e depois nós vamos resolver algumas questões para ver se vocês sacaram mesmo o que é que significa esse tema e essa ideia principal. Está bem? Os descritores SAEB, né, com certeza os professores de vocês já falaram que vocês vão fazer uma prova chamada SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, e nessa prova nós temos os descritores. Os descritores de hoje são o D6, que diz inferir tema em notícias, crônicas e poemas, e o descritor 9, que diz inferir ideia principal em notícias, crônicas e poemas. São as duas habilidades que nós veremos na nossa aula de hoje. Vocês estão preparados? Espero que sim. Então vamos lá. Pessoal, o que é inferir tema? Pensa aí. Inferência de temas. O que é que isso significa? Bem, quando você ouve a palavra inferir, automaticamente você tem que lembrar que inferir é deduzir. Inferir é você pensar e ir ali por meio das pistas dos textos, vendo a que ponto esse texto quer chegar, tá bom? Então, inferir, você pode ter como sinônimo a palavra deduzir. Você vai deduzir, você vai descobrir por meio ali das pistas textuais, tá bom? Mas inferir o que, professor? Inferir um tema, como o slide mostra aí. Mas o que é um tema? O tema basicamente é aquilo sobre o que o texto fala. O tema basicamente é aquilo que o texto te apresenta, aquilo que o texto te mostra, tá bom? Isso é um tema, é aquilo sobre o qual o texto fala, certo? Bem, quando essas habilidades caem na sua prova, estão lá na sua prova, olha como elas podem vir. Quando os itens cobram essa habilidade, geralmente vem da seguinte forma. Vejamos. Você está estudando o tema, né? Inferência de tema. Aí tem um texto na sua prova, na sua atividade, e abaixo tem um item, uma questão. Olha como é que essa questão cobra a habilidade do tema. Ela diz assim: o texto trata sobre. Ele está te perguntando o tema. Ele está te perguntando qual o assunto do texto, o conteúdo, sobre o que o texto trata. O texto trata sobre. Ou a questão pode vir assim, veja, o tema do texto é. Também está te perguntando sobre o tema. Ou ainda pode vir da seguinte forma, ó, a temática sobre a qual o texto aborda é. Gente, isso aqui é tudo a mesma coisa. Está te perguntando sobre o tema do texto. Mas aí você precisa ler o texto para entender qual a abordagem, o que é que o autor quer com aquele texto, beleza? Bem, então basicamente a inferência de tema é isso aqui. Você vai ler o texto, depois de ler o texto, ele fala sobre um monte de coisa, mas você vai inferir, deduzir qual tema específico, é aquilo sobre o qual ele está tratando especificamente, detalhadamente, beleza? Bem, então vamos lá.
Trouxe aqui um texto para vocês, para a gente ler junto, para nós treinarmos, né? Como tem um rapazinho aí com peso, e nós vamos treinar. Só que ele está treinando os músculos, que também é importante. Nós vamos treinar o intelecto, beleza? Texto 1 se chama Pássaro em Vertical. Você já leu esse texto, Pássaro em Vertical? É um texto bem interessante. Ele brinca ali com as palavras. As palavras vão te dando essas pistas sobre o tema do texto. Então, tanto as palavras, seus significados, mas também a forma como elas estão dispostas dentro do texto, vai importar para que você deduza, infira esse tema, beleza? Então vamos ver esse texto, Pássaro em Vertical. Diz assim: cantava o pássaro e voava. Cantava para lá, voava para cá, voava o pássaro e cantava. De repente, um tiro seco. Penas fofas, leves plumas, mole espuma e um risco surdo. Norte, sul. Esse é o nosso texto. Pássaro em vertical. E as palavras estão colocadas assim, os versos estão colocados assim, não é porque o professor Marcos Paulo perdeu a coordenação na hora de fazer o slide, não. O poema é assim mesmo. Mas por que o poema é assim mesmo? Olha o que foi que o Libério Neves fez com esse poema. Interessantíssimo. Um pássaro estava cantando e voando. Ele voava para lá, cantava para cá, não é isso? De repente, teve um tiro. De repente, um tiro seco. Depois desse tiro, o que foi que aconteceu? Penas fofas, leves plumas, uma mole espuma e um risco surdo. Aí o que foi que aconteceu? Norte, sul. Mudou. As palavras estavam colocadas de forma horizontal, mas agora norte e sul é colocada de forma vertical. E como é o nome do poema mesmo? Pássaro em vertical. Você sabe o que é vertical? Vertical é quando nós temos uma linha assim, ó, de cima para baixo. Isso é vertical. Ó, diferente de horizontal, né, que nós temos a linha assim, ó, da esquerda para a direita. Então, o nosso pássaro aqui é um pássaro em vertical. É um pássaro que vai de cima para baixo, ok? Então, vamos ver aqui. Depois que você leu o texto, interpretou o texto, se deleitou com o texto, aí nós temos um item te perguntando sobre o tema. Olha esse item. Qual o tema principal do texto? Qual o tema principal? Esse texto está falando sobre o quê? Vamos ver. A morte de um pássaro. Letra B. O canto de um pássaro. Letra C. O voo de um pássaro. Ou letra D. Um tiro seco. O que é que você acha? Quando você lê esse texto aqui, pássaro em vertical, está falando sobre o quê? Bem, nós temos a morte de um pássaro. Tem a palavra morte no texto? Bem, não tem. Mas você tem que saber que, para ser tema, não precisa apresentar a palavra lá. Porque eu falei para vocês, a composição do texto, o movimento das palavras, como as palavras estão formadas, tudo isso importa, beleza? Então vamos lá. É a morte de um pássaro, é o canto de um pássaro, é o voo de um pássaro ou um tiro seco? Quando a gente vê aqui, gente, o texto, vamos voltar. Cantava o pássaro e voava. Cantava para lá, voava para cá. Tem a palavra cantar? Fala sobre esse cantar? Fala. Mas é sobre isso que o texto quer falar mesmo? Essa é a ideia principal que o texto está falando? É a ideia central do texto? Não é. Por que que não é? Veja que aqui ele fala apenas no início, cantava o pássaro, voava o pássaro. Mas depois ele esquece essa ideia de cantar e voar. Ele esquece.
porque ele vai falar de outra coisa. E é importante nós observarmos que o tema ele tem que perpassar todo o texto. É aquilo que é apresentado no início, que está também no meio do texto, que vai para o final, beleza? Então não é o canto de um pássaro também não. É o voo de um pássaro? Ele está falando, a ideia principal dele é dizer que o pássaro voava, que o pássaro era livre e que esse voo era bonito, descrever o voo? Bem, acho também que talvez não seja. É um tiro seco? Ele quer falar sobre esse tiro que aconteceu? Ele fala apenas uma vez sobre esse tiro, não é? Bem rapidamente. Eu vou dar a resposta para vocês. Mas antes eu vou dizer uma coisa. O título do texto, ele já anuncia o tema. Pássaro em vertical. É um pássaro que foi de cima para baixo. E por que ele foi de cima para baixo? Vamos ver aqui com o tio Marcos. O pássaro estava cantando e voando. Esse pássaro levou um tiro seco. E depois de levar um tiro seco, o que foi que aconteceu com ele? Norte, sul. Ele caiu. Então, na verdade, quando o poema te diz pássaro em vertical, o poema está falando da morte desse pássaro. Ele estava voando de forma horizontal, estava voando, estava cantando, mas aí levou um tiro. Esse tiro fez com que ele caísse, ele ficasse em vertical, de cima para baixo, norte e sul. Então, na verdade, o poema ele fala sobre a morte de um pássaro. Não é interessante? Meu Deus, que coisa! Bem interessante esse texto, né? Pássaro em vertical. Beleza, pessoal? Vocês entenderam? Deu para entender aí a lógica desse texto, a inferência desse tema? Professor, mas nem tem o nome morte lá no texto, como é que vai ser o tema? Não tem, mas a palavra vertical e a palavra norte-sul te anuncia o que foi que aconteceu. Além de outras palavras também, né? Palavra, por exemplo, tiro, as leves plumas, né? Então, tudo isso te leva a entender, está aqui, te leva a entender que ele levou um tiro e que ele morreu, beleza? Bem, vamos ler outro texto, vejamos. Furto de Flor, isso aqui é uma crônica do Carlos Drummond de Andrade, um grande poeta da língua portuguesa, um mineiro. Diz assim: furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. Ela quem? A flor. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia, ficava pálida. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara. Eu a via morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia a sua, vi jogar lixo da sua casa neste jardim. Carlos Drummond de Andrade. Bem, um texto falando aqui que um rapaz foi lá, pegou uma flor, levou para casa, mas essa flor empalideceu, morreu, murchou, né? Ele pegou essa flor e foi jogar em outro lugar, lugar onde o porteiro não deixou ele depositar a flor, dizendo que a flor era um lixo. Que coisa, hein? Há algumas coisas que para nós têm um valor absurdo, mas que para outras pessoas não tem, não é verdade? Mas cada um é dono das suas emoções. O texto fala principalmente sobre, quando a gente lê esse texto curto, uma crônica curta, falando sobre o furto de uma flor, ele fala principalmente sobre o furto de uma flor. Ele está falando sobre uma flor que foi furtada. Letra B. Um porteiro de um edifício,
Ele está falando principalmente sobre esse porteiro. Letra C. Ele fala principalmente sobre um copo que serviu de recipiente para uma flor furtada. E letra D. Ele fala sobre um vaso em que uma flor foi plantada. Bem, professor, todas essas coisas estão no texto. É verdade. Todas essas coisas estão no texto. Mas há uma coisa que ele fala de forma essencial, de forma primordial, de forma mais absoluta. Que coisa é essa? O furto de uma flor. Não é o furto de uma flor? Vamos ver de novo, ó. Desde o início do texto, ele fala sobre uma flor. Furtei uma flor daquele jardim. Ele já começa o texto te dizendo que furtou uma flor, beleza? Depois ele fala sobre um porteiro do edifício que cochilava. Mas veja que é pouquinho, ele fala de uma forma bem breve sobre esse porteiro. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei, beleza? Mas depois ele continua falando sobre a flor. Peguei a flor, coloquei num copo de água. Opa, tem um copo de água aí, não tem? A opção, letra C, é um copo. Mas, principalmente, ele fala sobre esse copo? Não. Ele fala só aí sobre esse copo, ó. Coloquei no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. Depois ele nem fala mais sobre esse copo. Tá dando para entender, pessoal? O tema é aquilo que perpassa todo o texto. É aquilo sobre o qual ele está falando em todo o texto. Não é apenas em um momento específico, mas tem que ser em todo o texto, beleza? A mesma coisa que acontece com o copo, acontece também com o vaso, ó. Ele diz depois que colocou em um vaso, lá embaixo, ó, na penúltima linha. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Ele só fala aí sobre esse vaso, entendeu? Depois ele retorna para falar da flor. Aí ele fala que roubou mesmo a flor, mas ela ficou murcha e tal, e ele foi jogá-la no jardim. Entenderam? Então, o que ele fala principalmente nesse texto é sobre uma flor, embora, tá, a despeito de ele também falar de um copo, de um porteiro, de um vaso. Só que porteiro, vaso e copo não são o assunto principal. Principalmente ele aborda o furto de uma flor. Beleza? Deu para compreender? Eu espero que sim. Sabe? Eu espero que sim, porque nós vamos agora para a habilidade número 2, certo? Então, nós vimos a inferência de um tema e agora nós vamos ver a ideia principal de um texto, inferindo ideia principal, que é aquele outro descritor que eu falei para vocês. Pois bem, o que é algo principal? Algo principal é algo importante, é algo central, é algo essencial. Então, quando ele diz assim, inferir a ideia principal, é porque dentro do texto nós temos ideias mais importantes, chamadas ideias primárias, e nós temos as ideias que são secundárias, que estão no texto, permeiam o texto, mas que não são absolutas, né? Elas apenas servem como base para a ideia principal, entendeu? Então, a ideia principal é aquela mais importante, aquela que ele vai colocando em todo o texto, beleza? E aí, ó, quando os itens cobram esse descritor, essa habilidade, quando o professor, as avaliações chegam para vocês e quer inferir, e quer que você infira a ideia principal, geralmente as questões vêm assim, os itens vêm assim, veja. 1. A ideia principal do texto lido é. Então, você já sabe que você vai ter que ler o texto e capturar a ideia principal. Segunda, qual a ideia central do texto? É a mesma coisa, ele quer saber a ideia principal. Terceira, o trecho que apresenta a ideia mais importante do texto é. Ele pode fazer isso também, e pode fazer isso também com o tema. Ele pode pegar alguns trechos do texto e dizer assim, qual o trecho que apresenta a ideia principal? Aí você vai ter que saber o que é a ideia principal e o que é a ideia não principal, ideia secundária, tá bom? Vamos ver como é que isso funciona dentro de um texto, ó.
Peguei aqui uma crônica engraçada, vocês já estudaram o gênero crônica, sabe que a crônica pode fazer uma reflexão, né? Uma crônica traz uma reflexão a partir de um fato do cotidiano, tá? E o rei das crônicas, na língua portuguesa, Luiz Fernando Veríssimo, né? Um grande cronista da língua portuguesa do Brasil. Então diz assim essa crônica, ó, minha mulher e eu temos um segredo para fazer um casamento durar. Olha o segredo. 2 vezes por semana vamos a um ótimo restaurante, com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças-feiras e eu às quintas. Nós também dormimos em camas separadas. A dela é em Fortaleza e a minha em São Paulo. Eu levo minha mulher a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. Em algum lugar que eu não tenha ido há muito tempo, ela disse. Então sugeri a cozinha. Nós sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela vai às compras. Ela tem um liquidificador, uma torradeira e uma máquina de fazer pão, tudo elétrico. Então ela disse: nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar para sentar. Daí comprei para ela uma cadeira elétrica. Lembrem-se, o casamento é a causa número 1 para o divórcio. Estatisticamente, 100% dos divórcios começam com o casamento. Eu me casei com a senhora certa. Só não sabia que o primeiro nome dela era Sempre. Já faz 18 meses que não falo com minha esposa. É que não gosto de interrompê-la. Mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou: o que tem na TV? E eu disse: poeira. Um casal aí que não estão muito bem, né? Aí ele vai te perguntar a ideia central do texto sobre esse texto. Qual é a ideia central? Você em sua casa, o que é que você acha? O que é que ele está trabalhando, abordando, principalmente dentro desse texto? Ó, desde o início até o final do texto, ele está falando sobre o quê? Olha as opções. A ideia mais importante do texto é abordar a importância de os casais frequentarem vários lugares. Ele está abordando isso, falando sobre isso, dizendo que é muito importante os casais frequentarem lugares diferentes, um bom restaurante, um cinema, um teatro, no barzinho da esquina. É isso que ele está falando? Letra B. Explanar a necessidade de os cônjuges terem seu espaço. É isso que ele está falando, da necessidade de cada um de nós, os cônjuges aí, a esposa aí e marido, cada um deles ter o seu espaço. Vamos ver. Letra C. A ideia mais importante do texto é falar sobre a briga de um casal por causa de uma TV. Ele fala isso, não fala? Mas é a ideia principal? Vejamos. E letra D. Ironizar de forma humorística a situação do casamento. E aí, o que é que vocês acham? Vocês marcariam o que nessa questão? Bem, vamos ver. Ele fala sobre de ir a alguns lugares, fala sobre isso, mas é em um curto momento do texto. Ele fala também sobre os espaços, né? Mas também, muito rapidamente, ele fala sobre a briga de uma TV? Fala, lá no finalzinho do texto, ele fala sobre isso. Mas ele aborda principalmente, veja, ele ironiza de forma humorística a situação do casamento dele. Não é isso? Desde o início do texto, ó, vejamos, desde aqui no início, ele já começa a falar sobre um casamento, não fala? Um casamento. Depois ele vai falar de várias coisas, um companheirismo, de como eles são em casa, não é isso que ele vai falar? Então, do início até o fim, ele está fazendo, na verdade, é uma ironia sobre o casamento dele, tá bom? Letra D, beleza, gente? Bem, estamos finalizando a nossa primeira aula muito especial para mim. Vocês não sabem o quanto que eu estou emocionado de estar aqui lidando com vocês e compartilhando aquilo que eu aprendi. Então, na aula de hoje, nós vimos o quê? Nós vimos a inferência de tema em textos. Nós vimos que, para inferir, nós precisamos deduzir por meio das palavras, expressões, composição do
texto. Nós vimos que a inferência é essa dedução que nós temos e a inferência de tema. Tema nós vimos que basicamente é aquilo sobre o qual o texto está tratando, certo? E nós vimos também na aula de hoje a inferência de ideias principais em textos. Os textos vão apresentar ideias centrais e ideias secundárias, tá bom? E nós precisamos dissociar essas duas coisas aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter compartilhado com mais esse momento para a formação de cada um de vocês. E bora continuar com as nossas aulas. Espero que vocês estudem os materiais que os professores vão passar para vocês. E não esqueçam, né? Fosso na peruca, juízo na cabeça e tutano na canela, beleza? Até mais!